E deu ruim aí para os planos do senhor André Mendonça aí da extrema-direita. Olha, parece que tem um pelo menos policial aí no meio da turma da Polícia Federal Lavajatista que tá fazendo vazamentos contra a extrema-direita também. Aí deu ruim aí para os planos deles. O que queria o André Mendonça quando tirou do diretor-geral da Polícia Federal o acesso às investigações? Ele queria primeiro se blindar de um possível relatório, como o que ele fez contra o Toffoli e disse que estava fazendo contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, se ele fizesse algo errado na investigação, a Polícia Federal não poderia denunciá-lo. E segundo, ele queria evitar qualquer tipo de vazamento que fosse contra os seus amigos, principalmente contra os seus ex-colegas de trabalho. Lembrando que o André Mendonça era ministro do Bolsonaro e pelo menos 8 ministros do Bolsonaro estão diretamente envolvidos no caso do Banco Master. Se contar o do INSS, aí já são 10, tá? Ok. O que acontece é que começou a vazar. Aí deu ruim, aí as coisas saem do controle. Por quê? Porque o público geral começa a saber coisas que não estavam no relatório do André Mendonça, que foi tornado público. E aí fica ruim. Por exemplo, olha só, sai agora a matéria na imprensa dizendo que a Polícia Federal conseguiu conversas do Vorcaro com o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, se você não se lembra, ele era colega do André Mendonça, ele era ministro da Casa Civil do Bolsonaro, enquanto o André Mendonça era ministro da Justiça, tá? Colegas de trabalho, participaram de várias reuniões ministeriais juntinhos. O Ciro Nogueira, ele é dono do Partido Progressista, tá? Que é chamado de progressistas. Você vê que, olha, é uma vergonha no Brasil deixar se chamar de Partido Progressista, um partido que tem um pé e meio na extrema-direita. Tá, aí o Ciro Nogueira, vamos lembrar, já foi aí delatado por ter ligações e receber dinheiro do PCC. Então o cara é faccionado. Ciro Nogueira é o vice dos sonhos da Globo para o Tarcísio. O plano T envolvia Tarcísio presidente e Ciro Nogueira vice, tá? Tanto é que o Ciro Nogueira batia cartão no Estúdio I, que é o programa de maior audiência da Globo News, e aí você pode ter certeza que não é porque os jornalistas do Estúdio I falavam, nossa, eu amo o Ciro Nogueira. Talvez até alguns amassem. Mas é porque quem é o diretor, quem é o chefe lá, fala, ó, tem que colocar esse cara aqui para promovê-lo. E ele não, aí uma coisa, ele não era perguntado nenhuma vez sobre a ligação dele com bandidos, até alguns foragidos das bets. Esses aí do jogo do Tigrinho. Não era, jamais. Ele nunca foi incomodado lá. Ele era tratado assim, ó, pandeló. Tratado, olha, ô Ciro Nogueira, nossa. Nunca era perguntado sobre os inúmeros casos de corrupção antigos dele, nem dos mais novos, nada. Só que aí quando apareceu que ele era faccionado aí do PCC, aí pararam. Porque falaram, pô, não vai dar pra esse cara ser vice do Tarcísio, porque vai ser muito fácil fazer campanha contra ele. Vai ser muito fácil bater nele na campanha. Então, pararam. E aí também pesquisas internas mostraram, era mais fácil a Michelle ser vice do Tarcísio. Então, aí foi tendo ali um arranjo diferente. No fim, é capaz aí, provavelmente, Tarcísio nem vai ser candidato, né? O candidato agora é o plano F. Ok, aí saem mensagens aí. Sai um jornalista do UOL, que ele teve acesso a mensagens do Vorcaro com Ciro Nogueira. E aí sai outra matéria, mostrando que a Polícia Federal conseguiu encontrar, inclusive, mensagens que falam de uma ordem de pagamento do Vorcaro para um tal Ciro. Agora deu ruim, hein? Agora deu ruim. Nisso tem outro que tá apavorado, que é um que faz parte da Igreja da Lagoinha. Igreja da Lagoinha, se você não sabe, um dos chefes da igreja, ele estava num grupo do Vorcaro com o sicário dele. Sicário, se você não sabe, é uma palavra que quer dizer matador de aluguel. Isso é um sicário. Esse cara é um matador de aluguel. Então, o matador de aluguel do Vorcaro, não sabemos quem ele matou, estava num grupo com um dos chefes da Igreja da Lagoinha, em que o Vorcaro dava ordens ali para espancar pessoas, para perseguir, para puxar os dados da pessoa, tem que moer aquela mulher, tem que quebrar os dentes do outro, tem que fazer aquilo. Eles falam, todos eles cristãos, da família tradicional brasileira, tementes a Deus. Tá bom. Aí só teme a Deus, porque no mundo aqui dos humanos não teme a ninguém, mandam matar e tudo mais, né? Você vê, opa! E aí o que acontece? O Nicolas viajou, amando sabe-se lá de quem? Quem será que mandou, né? Se ele é da Igreja da Lagoinha e um dos chefes é melhor amigo do Vorcaro, tá preso. Aí o Nicolas viajou com outro pastor da Lagoinha para uma excursão que foi organizada pela Igreja da Lagoinha para fazer campanha para o Bolsonaro em 2022. E para ele mesmo, né? E ele não declarou esses gastos de campanha, nem o Bolsonaro declarou esses gastos de campanha. Falou o quê? Lembrando que esse chefe da Lagoinha é o maior doador da campanha do Bolsonaro, doou 3 milhões. E o próprio Valdemar Costa Neto falou, mostrei o vídeo aqui ontem, que ele depositou dinheiro direto na conta do Bolsonaro. Ele falou, então dinheiro público roubado
era usado para comprar aviões, esse avião era usado para o Nicolas Ferreira viajar e fazer campanha pro Bolsonaro, e eles ainda doavam para o Bolsonaro. Se doou 3 milhões para todo mundo ver, doação de campanha legalizada, quanto que esse cara não pagou para Bolsonaro, para Nicolas, para outros da extrema-direita por fora? Que se por dentro, entre aspas, é 3 milhões, por fora é quanto? Lembrando que o Banco Master roubou dinheiro ali com o Tarcísio e logo depois o Tarcísio entregou uma parte da Sabesp, que é a EMEA, é uma parte da Sabesp que cuida ali da distribuição de água também, que valia 1 bilhão ali, foi entregue para os amigos do Vorcário do Banco Master. Eles falaram, o quê? O Tarcísio privatizou a preço de banana. E aí depois pegaram todo o dinheiro que tinha em caixa, no caixa da empresa, e compraram em fundos podres do Banco Master. Ou seja, pegaram esse dinheiro e roubaram. Comprar em fundos podres, que a imprensa fala, é o quê? Ele pega e fala, pô, tem aqui um papel aí no mercado financeiro que não vale nada. Compra um monte desse papel, o dinheiro vai para a conta de um deles, né? E aí, em vez desse papel passar a valer alguma coisa, de fazer um investimento com isso, não. Rateiam todo o dinheiro entre si, e aí cada um fica com uma parte do dinheiro. Tarcísio de Freitas, mas a Globo, a imprensa não vai fazer matérias sobre o Tarcísio, e até o momento André Mendonça nem citou o Tarcísio em relatório algum. Que coisa, hein? Que coisa. Veremos se o André Mendonça vai permitir uma delação contra o Tarcísio de Freitas, que também era, vamos lembrar, ministro do Bolsonaro e colega de trabalho do André Mendonça, participaram de inúmeras reuniões ministeriais juntos. Fala, ih. Só que para piorar o caso do Nicolas, tem uma coisa, já vamos ver se vai vazar a conversa já, tá? O Nicolas, além de viajar em jatinho particular, e é engraçado como as pessoas normalizam isso, sabe? Tem vários parlamentares que você vê aí, eles viajam em avião comercial. Avião comercial. Ou seja, pega um voo como todo mundo pega. Ah, mas pode às vezes sentar na chamada primeira classe. Não existe primeira classe no Brasil, né? Classe executiva em voos nacionais no Brasil. Mas senta nas primeiras fileiras, tem um espacinho maior para perna. Tá, mas é o voo com todo mundo. Pega a fila com todo mundo, tá lá com todo mundo. Para o deputado começar a viajar em jatinho particular, sabe quanto custa uma viagem de jatinho particular? Algumas dezenas de milhares de reais cada viagem. Tanto é que, para você ter uma ideia, como gastos de campanha, não é obrigatório declarar se um amigo, se alguém empresta um carro para o outro. Pô, emprestou um carro, não é obrigatório declarar. Mas, se emprestou, o cara tá, sei lá, em São Paulo, vai pro Guarujá, 80 quilômetros. O amigo emprestou um carro. Você não tem que declarar, meu amigo me emprestou um carro. Porque um aluguel de um carro pode custar 200 reais, 300 reais, não é uma coisa que, nossa, que gasto. Agora, já tinha obrigado a declarar, para você ter uma ideia. Por quê? Porque não tem como, helicóptero é obrigado a declarar, porque não tem como você falar que isso é barato, porque é caríssimo, caríssimo. Agora, veja, o Nicolas não declarou nada disso, então estranho ele ter acesso a jatinho do Vorcário. E aí, vazou também. E aí, o André Mendonça deve estar assim, meu, caramba, ferrou, agora ferrou. Devem estar fazendo ali na Polícia Federal, ali nessa parte aí, lavajatista, uma investigação interna para ver quem que é o cara, ou os caras, que estão vazando para a imprensa isso aí. Vazou aí a lista de contatos de políticos, né, nos contatos do Vorcário. Nicolas Ferreira, Hugo Mota, Arthur Lira, Marcelo Álvaro Antônio. Se você não sabe quem é Marcelo Álvaro Antônio, ele também era ministro do Bolsonaro e também era colega de trabalho do André Mendonça, tá bom? Então já temos o 11º ministro do Bolsonaro aí citado nesses dois casos. Paulo Abiakel, do PSDB, outro bolsominion. Diego Coronel, do PSD da Bahia. Acho que ele é filho do Ângelo Coronel, senador, tá? Aguinaldo Ribeiro, do Partido Progressista. Altineu Cortes, que era líder do PL, tá? Ele foi líder do PL durante o governo Bolsonaro e líder do PL em 2023, no primeiro ano do governo Lula, ele era o líder do PL, tá? Altineu Cortes, Luiz Antônio Teixeira Júnior, Fausto Pinato, os dois do Partido Progressista, João Carlos Bacelar, do PL, e Márcio Marinho, do Republicanos. Inclusive, o Bacelar é o motivo pelo qual a investigação foi para o Supremo Tribunal Federal, porque acharam ali planilhas com o nome dele e com pagamentos. Eu falei, ih. Aí você vê uma coisa, nenhum desses parlamentares é de esquerda. Nenhum desses. Então vai ficar muito difícil, mas muito difícil mesmo, para o André Mendonça fazer o que ele foi colocado na investigação para fazer, que é pegar a investigação, eu vou levar para esse lado aqui para ferrar a esquerda. Tá muito difícil a situação dele. Porque, olha, vazou a lista de contato do cara e todos eles são do PL, ou do PSDB, ou do Republicanos, ou do PSD. Todos partidos de direita.
E dois deles aí de extrema-direita. Aí também vazou parlamentares que apresentaram emendas que beneficiaram o Banco Master. E, inclusive, o Vorcário comemorou algumas delas. Isso vazou, não está na decisão da André Mendonça. Hugo Mota, Ciro Nogueira, Felipe Barros e Cláudio Cajado. Hugo Mota do Republicanos, partido do Tarcísio. Ciro Nogueira, ex-colega de trabalho do André Mendonça, mas você não vai ver a Malu Gaspar fazendo um escândalo e o jornalismo profissional, chamado jornalismo profissional, né, como eles se autodenominam, e o jornalismo investigativo, fazendo ali uma investigação, mega investigação, para ver as ligações do André Mendonça com o Ciro Nogueira. A investigação até fácil, né? Eram colegas de trabalho. Ciro Nogueira, Partido Progressista, né, dono do partido. Felipe Barros, do PL, aliadíssimo do Bolsonaro. Inclusive o Flávio Bolsonaro, na planilha de anotações dele, ele coloca possíveis candidatos ao Senado por São Paulo, ele coloca o nome do Felipe Barros ali como um possível candidato ao Senado. Aí ele coloca o Felipe Barros, coloca o tio dele, Renato Bolsonaro, e coloca o Feliciano e mais um. Aí você fala, olha só como ele é aliado do Flávio Bolsonaro. E Cláudio Cajado. Esses todos beneficiaram o Vorcário. Saiu aí conversa do Vorcário, que também não está no relatório do André Mendonça, então você vê que deu ruim o plano de vazamento seletivo só para um lado. Saiu conversa do Vorcário dizendo o seguinte, olha, comemorando uma emenda do Ciro Nogueira que salvou o Banco Master. Ele fala, o Ciro Nogueira é um amigo meu para a vida toda, amigo da minha vida. Fala, olha só. Isso não vai sair na coluna da Malu Gaspar de jeito nenhum, né? Bom, se sair agora é porque não tem mais como esconder, né? Vai tentar fazer um meia-culpa, porque a parte do jornalismo da Globo percebeu o seguinte, eles estavam, e perceberam agora que estão tendo vazamentos por outro lado também, eles estavam fazendo o quê? Só batendo num lado. Só que aí eles perderam toda a credibilidade. Por quê? Porque eles começaram a disseminar fake news contra o Alexandre de Moraes, fake news contra o Dias Toffoli. O Metrópolis fez uma coisa que, para alguém fazer isso, para um veículo fazer isso, tem sempre um interesse por trás. Porque isso não é uma coisa que se paga depois. Que é, eles mandaram 2 jornalistas viajarem, ou seja, paga a viagem de avião e tudo mais, aí depois pagaram a viagem de carro, porque é longe do aeroporto, é no interior, para ir num resort 5 estrelas, que é o resort que em 2021 a família do Toffoli vendeu por um fundo ligado ao Banco Master. Ou seja, faz 5 anos. E aí eles foram lá no resort, ou seja, pagaram a diária do resort. Caríssimo. Para 2 jornalistas ficarem num resort 5 estrelas, tem que pagar comida, jantar, café da manhã geralmente é incluso, né? Pagar tudo para os jornalistas. É um gasto, estamos falando aí de gasto de alguns milhares de reais, para fazer uma reportagem para falar como é o resort por dentro. Aí depois fizeram uma matéria dizendo que dentro desse resort tem um cassino. E insinuaram na matéria que esse cassino só existe porque o Dias Toffoli deixa. Aí você falou, pô, mas o Dias Toffoli não faz parte do... Aliás, a família do Toffoli não faz parte do resort faz 5 anos. Vocês têm um cassino agora em 2026, chamem a polícia. O que tem o Toffoli a ver? Algo indica que tinha cassino lá em 2021? Algo indica que esse cassino, o Toffoli recebe dinheiro do cassino? Não. Então era o quê? Era para criar factoides. Esse tipo de matéria não se paga, eu digo, porque mesmo se tivesse muitas visualizações, a monetização dessas visualizações não pagam o gasto enorme que se teve para isso. Quando se faz um gasto assim é porque tem um interesse por trás. O interesse, no caso, era tirar o Toffoli para colocar o André Mendonça, para que ele pudesse levar a investigação para tal lado. Só que agora não está dando. Por quê? Porque estão vazando coisa que mostra, olha, os contatos do cara são todos de direita e extrema-direita. O Nicolas está apavorado. Por que ele está apavorado? Porque se a Polícia Federal investigar direitinho, ele é parte da igreja. O Vorcário, ele era também, ele não era pastor da igreja, mas ele era dessa igreja. Ou seja, ele frequentava a igreja da Lagoinha, a mesma do Nicolas. Claro, Thiago, tem várias sedes da igreja da Lagoinha. Mas pô, o Nicolas é amigo do dono da igreja, que é o Valadão. Um dos braços direitos do Valadão é o Zetel, que estava no grupo ali com o sicário, com o matador de aluguel, também dando ordens aí para bater em pessoas. Não se sabe quem eles mandaram matar ainda, né? Mas estava lá no grupo, ou seja, você vê esse pessoal. Aí essa igreja paga o Nicolas para viajar com o avião do Vorcário. Aí o Nicolas fez um vídeo desesperado, falando, como é que eu vou saber de quem que é o avião? Oh, peraí, você vai viajar no avião, alguém vai lá e fala, olha, você vai fazer um monte de evento aqui. E você não sabe quem está te contratando, você não sabe. Você não sabe. É a pessoa da sua própria igreja. Tá bom, né, Nicolas? Tá bom. Então tá apavorado. Por quê? Porque vão investigar, vai vazar e vai começar a ir pressão para prender o Nicolas. Porque tem que ser preso também. Assim como o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é um que está fazendo muita hora extra em liberdade.
Ciro Nogueira quer ser candidato ao Senado, porque ele, como senador, tem mais poder do que se ele for candidato a deputado. E tá ruim a condição do Ciro Nogueira, porque tudo indica que ele não vai se eleger. Então ele vai ter que fazer uma decisão muito difícil, tomar uma decisão muito difícil, nos próximos meses, que é concorrer à Câmara dos Deputados. Para deputado, esse pessoal de direita e extrema-direita geralmente rola muita compra de votos, pedem voto dentro de igreja evangélica e tudo mais, acaba se elegendo, mesmo que seja ele na rabeira, consegue se eleger, pelo menos consegue. Mas para senador está extremamente difícil. Ciro Nogueira tentou um acordo com o Lula, falando, olha, a gente faz um acordo aqui, o Lula deu um pé na bunda dele. Aí a coluna do Lauro Jardim depois inverteu, falando que o Ciro Nogueira fechou as portas para o Lula, falou que... O Lula deu um pé na bunda dele no encontro que os dois tiveram, falou, não vou. Ele queria que o Lula que o PT não tivesse candidato ao Senado no Piauí. Piauí é um estado onde o PT tem 77% dos votos. O correto era o PT ter 2 candidatos ao Senado lá e eleger os 2, fazer dobradinho, ó, vote, são 3, 13-1 e 13-2, vote lá, 1-3-1, 1-3-2, pronto. Elege 2 senadores do PT ali, fácil. Mas aí faz o acordo, né, onde o PT tem muito voto, faz um acordo com algum partido ali de centro-esquerda, para que onde o PT não tenha tanto voto, consiga ali também alguma coisa melhor, alguma coisa assim que se fazem os acordos políticos, né, os arranjos políticos. Então, estão fazendo acordo. Mas o Ciro Nogueira queria o acordo que é, ó, não lance candidato. Ou apoie só um, não apoie 2. Porque aí ele consegue entrar na segunda vaga. Não deu. Então agora, tá aí, ó. Falhou aí o plano do André Mendonça miseravelmente, o plano aí golpista da imprensa miseravelmente, e tudo indica que vamos continuar sabendo aí de tudo o que vai acontecer, tudo que está sendo investigado contra a extrema-direita, porque tem algum policial aí que está fazendo vazamento. Então, os vazamentos seletivos são lá para Malu Gaspar, para a imprensa lavajatista, mas tem os vazamentos seletivos do outro lado agora. Deu ruim. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corda maldita. Falou!